Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, tá faltando pouco mais que 2 semanas para o segundo turno das eleições. E eu espero que vocês façam um exame de consciência e vote corretamente. Lembre-se, gente, o Lula foi presidente do Brasil de 2003 a 2011. E de 2011 a 2016 foi a Dilma que tinha por trás o Lula. E você sabe exatamente o que aconteceu naquele período? Talvez não, por conta de que nós nunca fomos incentivados a ficar por dentro da política. Eu escuto ainda muita gente dizer, eu não voto no Bolsonaro não, porque o Bolsonaro ele não sabe se comportar, ele não sabe falar. Ele fala palavrão. Só que aí eu te pergunto, e o funk que o seu filho ouve, que muitas vezes você mesmo ouve, não diz palavrão? Lá tá tudo muito bem, lá tá tudo muito bom. Você sabia que a música nos influencia grandemente? Você sabia disso? Você sabia que nós precisamos prestar atenção no que ouvimos para que a nossa vida mude para melhor? E se ouvirmos músicas porcaria, ela vai mudar para pior? Você sabia disso? Se você não sabia, procure saber. Até porque nós somos extremamente influenciáveis. A maioria de nós somos. Muitos, iguais a mim, fica sapateando para poder não se deixar influenciar. Porque antigamente, quando eu criança ia para a igreja evangélica, os pastores pregavam então que o caminho do pecado ele era largo, ele era bonito. Muitos não conseguiam explicar exatamente o que significava isso. Só que hoje nós sabemos que as pessoas mentem, parece mostrar uma vida de facilidades, de alegrias, e que no fundo não é nada daquilo. Então, nós somos sim extremamente influenciáveis, porque se ao contrário fosse, gente, a maioria de nós, eu não sei agora como está, mas eu acredito que ainda tem muita gente que ao chegar à tarde em casa depois do trabalho vai assistir televisão, principalmente o Jornal Nacional e depois ver novela. E acredita piamente naquilo que acontece, naquilo que eles dizem que acontece. Não é? Porque nós somos influenciáveis. E esses dias uma pessoa dizia para mim que eu estava muito enganada. Marli, você está enganada. As pessoas não são influenciáveis, não. Isso aí é você que é influenciável. E aí eu dei alguns exemplos para a pessoa. Olha só. Quando eu era criança, eu já sou uma mulher de quase 60 anos, existia pouquíssimas pessoas tatuadas. Não, gente, eu não estou falando que isso está certo e que isso está errado, não é isso não. É só um fato que eu estou trazendo aqui, tá? E vocês aí que regulam a minha idade, prestem atenção. Então, quando criança, não existia muita gente tatuada. Raramente você via uma pessoa tatuada. Eu nem me lembro de ter visto quando era criança. Nos dias atuais, nós temos muitas pessoas tatuadas. Muitas. Porque querendo ser diferentes, se tornam iguais. E tem outra coisa. Eu tenho alguns conhecidos que dizem assim, eu me tatuei porque eu queria falar para o meu filho que eu estou com ele. Isso. Assim. Ok, na hora que o seu filho começar a fumar maconha, fume também, para mostrar que você está com ele, porque você não pode contrariar o seu filho. Nós somos influenciáveis, muito influenciáveis, gente. E eu digo para vocês que até a homossexualidade é uma coisa de influência, é uma coisa de moda. Isso é o que eu penso, gente. É do que eu vi. Eu trabalhei numa instituição pública de ensino superior durante mais de 30 anos da minha vida. Eu sei o que eu estou falando. Muita gente
foi para a homossexualidade porque se sente livre. Não, porque eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. E quanto mais livre você pensa que é, quanto mais coisas você faz, porque você pensa que é livre, é aí que você não é. Consegue perceber? Aí é que você não é. Uma pessoa, ao longo desse tempo todo, porque se teve uma coisa que eu fiz nessa universidade foi ouvir, e principalmente alunos do sexo masculino. Olha só, a pessoa ficou casada quase uma década. Casada, homem e mulher casado. Se separaram. Aí a pessoa foi lá e arrumou uma outra pessoa do mesmo sexo para viver junto. Porque disse, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Porque sabe o que é? Disse para mim. Eu me descobri homossexual. E eu fiquei quieta, porque de fato, se descobriu, se descobriu. Você vai falar o que para uma pessoa de 30 anos ou mais? Um pouquinho mais, né? Aí, aquele relacionamento heterossexual, homossexual, não deu certo também. Ficou naquela coisa muito ruim, pior do que o heterossexual. E aí, a pessoa conversando comigo, ela disse, sabe o que é? É que eu me descobri bissexual, porque já estava querendo ter relacionamento com uma pessoa do sexo oposto. E aí eu falei, bom, daqui a algum tempo você vai chegar para mim e dizer, sabe o que é? Eu me descobri pansexual. E por aí vai. Então, gente, nós somos sim influenciáveis. E as pessoas que são influenciáveis, elas atrapalham aos demais. Elas atrapalham. Até dentro da homossexualidade eu vejo pessoas homossexuais, por exemplo, que são extremamente contra a bissexualidade. Sim, eu conheço. Um homossexual amigo disse assim, onde já se viu bissexualidade? Isso pra mim é putaria. A pessoa dizia isso. Gente, isso é exemplo de que nós somos extremamente influenciáveis. E aí, a pessoa vem dizer que não vou votar no Bolsonaro porque ele não sabe se comportar. Eu pergunto, e você sabe? Porque ele fala muito palavrão. De novo, olha lá, o funk que você ouve, que o seu filho ouve. E não é só o funk também não, qualquer outra música que não diz nada. Porque as músicas hoje, gente, elas não falam nada. Lembra das músicas da Gretchen? Que era só gemessão? E piripipi, piripipi, piripipi? O que isso leva você? Isso leva você a pensar o quê da vida? Então, tome cuidado, porque nós somos extremamente influenciáveis. E pensa outra coisa aqui comigo, gente. Olha só. Vocês acham mesmo que se o presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com a família dele, quisesse viver aí, tranquilamente, não viveria? Você acha que precisaria mesmo ele se meter na política, tomar facada e tomar burdoada todo santo dia da mídia? Você acha que precisa? Porque Bolsonaro tomou uma facada no abdômen, mas anda tomando várias facadas nas costas, na frente. O Bolsonaro já tá, o couro do Bolsonaro, metaforicamente falando, já tá assim uma peneira de tanta facada que esse homem toma. Quanto mais mentiras eu vejo a respeito da vida do Bolsonaro, mais eu falo, não, eu tenho que falar para as pessoas votarem em Bolsonaro sim. Porque é muita mentira. Porque hoje, gente, o negócio dos vídeos, você fala, não, eu tô vendo lá no vídeo, ele falou mesmo. Gente, existem cortes e existem montagens absurdas que eu não sei, às vezes, assim, perceber quando aquilo é verdade, quando aquilo é mentira. Eu também, às vezes, tomo um susto. Inclusive, já teve jornalistas, jornalistas de muito tempo, que cai em alguma coisa sem saber, porque é muito bem feito as montagens. Então, aí a gente pode ver, né, pessoal, que a mentira, ela faz muito mal, né? Aí, de novo, a gente fala ali da Bíblia, que as pessoas falam, já vem falando da Bíblia, as pessoas às vezes não gostam, né? Já vem falando da Bíblia, mas não é. A Bíblia já está dizendo ali, né, que o diabo é o pai da mentira. E no frigir dos ovos, vocês vão perceber que tudo
o que atrapalha é a tal da mentira. A mentira, a inveja, a preguiça, a ganância, são todos irmãos e ferram com a nossa vida. Então, por isso, pessoal, eu peço assim, dê mais uma chance aí para o presidente. Um presidente que podia estar de boa com a família dele por aí. Um presidente que briga contra a ideologia de gênero. É isso aí, gente. É sim. Porque eu digo e repito, se consegue enfiar na cabeça de um pai, de uma mãe, de avós, das pessoas em geral, se você consegue, nasceu uma menina, não, nasceu com vagina, mas não é uma menina, ela vai ser o que ela quiser quando crescer. Nasceu com pênis, é um menino, não, ele vai ser o que ele quiser quando ele crescer, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, se enfiam na sua cabeça que um menino não é menino, que uma menina não é menina, o que você espera da vida? Você espera acreditar em quê? Por favor, né? Ai, você gosta de relativizar, mas tome cuidado. Nem tudo também é relativo. Então, pense muito bem. Lembra quando o Lula dizia assim, porque eu saía fora do Brasil? Tem isso aí aí no YouTube. Eu tava com o Lerner lá não sei aonde, e aí eu falava na França, né? Ele, o Lula, o Lerner, mais alguém, e ele dizia assim, porque eu falava assim, tem 25 milhões de crianças na rua, tem 30 milhões de abortos, a gente não tinha fonte, mas a gente ia falando, se pedisse a fonte a gente não tinha. Lembra disso? Lembra? Porque é assim, gente, vão falando qualquer coisa. E como ele sabe, como a maioria dos políticos sabe, que nós não sabemos nada, nós não estamos por dentro da política, eles podem citar o que eles quiserem. Lembrem-se, tá? Eu vou ajudar aqui, vocês a recordar esse último debate que teve agora. Que o Lula dizia pro padre lá, cita a fonte, cita a fonte, cita a fonte. Lembra? Cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê a fonte? Lembra que o Lula falava isso? Por quê? Porque o Lula sempre citou um monte de casos, falou um monte de números sem fontes. Não tem fontes. E olha uma coisa que eu percebi. Quando eu compartilho alguma coisa do Lula, é tudo fake news, é mentira. Do Bolsonaro eu já não vejo isso. Não, do Bolsonaro tá tudo ok. Então, pessoal, eu peço a vocês encarecidamente. Ô Marli, quem é você para pedir? Eu sou a pessoa que estou sapateando aqui para poder entender um pouquinho do que está acontecendo. Eu estou estudando dentro do que eu posso, com o que eu posso, gente. Percebendo as coisas, procurando ficar por dentro da política. Eu estou fazendo isso. E não é porque eu gosto. Porque eu não gosto. Mas é aquilo que se você não gosta da política, você vai largar para lá, você vai deixar nas mãos de quem gosta. E quem gosta vai ferrar com a minha vida e com a sua vida. Então assim, o Lula já teve a chance dele. Já ficou 2 vezes, durante 8 anos, presidente. Depois, lá, enquanto a Dilma era presidente, era ele, na verdade, que dava as cartas. Então, eu acho que já tá bom. Pense bem, Bolsonaro, gente, passou por uma pandemia. Por uma pandemia, gente. Onde teve que dar muito auxílio para as pessoas. E por que ele teve que dar esse auxílio? Porque, inclusive, falava para as pessoas ficarem em casa. Vocês lembram no Jornal Nacional, quando a Renata Vasconcelos disse assim, falou para ficar em casa se puder, presidente. Gente, isso é mentira. Você não lembra da época da pandemia? Fique em casa e ponto final. Fique em casa e acabou. Foi isso que aconteceu. Gente sendo presa na praia e nas praças. Vocês viram isso? Não tinha nada de fique em casa se puder, não, senhor.
Nada disso. E depois, olha uma grande fake news contra o Bolsonaro, que diz que ele estava imitando as pessoas com falta de ar. E eu acho que aqui cabe uma palavra, gente, chamada sofisma. Vocês sabem o que é a palavra sofisma? A palavra sofisma, ela é uma palavra que emenda verdade com mentira. Vocês podem procurar, inclusive, no Google. Eu escrevi aqui para poder não perder. Ó, sofisma é um argumento ou um raciocínio, tá? Com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Sofisma. Então aqui cabe um sofisma. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro, ele citava o secretário, o ministro da Saúde, o Mandetta, ele citava. Porque o que o Mandetta, vou lembrar aqui para vocês que esqueceram, o que o Mandetta dizia na época da pandemia? Ele dizia assim: fique em casa e só procure o hospital quando você estiver sentindo falta de ar. Olha que absurdo isso, gente. Isso é um absurdo. Aí o Bolsonaro falou: como assim? A pessoa vai chegar ali... Como? Bolsonaro estava indignado com isso. Porque não é assim que faz. Não é na hora que você está com falta de ar. E ainda mais, eu moro no sítio. Pensa bem. Até eu chegar no hospital, fazer a ficha, ser atendido, pensa bem vocês. Não pode. Não, você tem que ir antes de estar com falta de ar. Você deveria procurar o hospital. Mais ou menos quando a pessoa, ela também... Eu fui procurar o médico, para vocês para você ter uma ideia. Eu fui procurar o médico porque eu estava sentindo angina. Angina é quando você sente aquela pressão no peito, que não é uma dor, é uma pressão. E eu fui procurar o médico. E o médico, então, ligou, correu para o hospital. Porque eu estava com angina. Ele falou: dona Marli, nós temos que atender rapidamente a senhora, porque se a senhora chegar lá infartando é pior. Então, a falta de ar também, ela é parecida, gente. Se você chega lá numa situação precária de respiração, as chances de você ser entubado, ou as chances de não dar tempo nem de você entubar, de você ser entubado, é muito grande. Então foi isso que o Bolsonaro falou. Bolsonaro não tirou sarro de ninguém, não. Ah, Marli, você tá passando pano pro Bolsonaro? Não, eu não estou passando pano pro Bolsonaro, eu tô passando pano nos seus olhos para tirar a sujeirinha nos seus ouvidos, para você ouvir melhor o que eu tô falando. Bolsonaro não tirou sarro de ninguém, não. Absolutamente. Ele estava criticando, então, o ministro da Saúde. Ele estava criticando. Foi isso que aconteceu. Então eu peço que você pense bem. Estude, gente. Veja que país socialista deu certo. Pense bem. Que país que onde você que usa drogas, que as pessoas são anarquistas, deu certo. Pense bem. Bolsonaro é pró-família. E muita gente diz: ai, mas ele já errou. É porque... Mas vocês queriam o quê? Vocês querem que o próprio Cristo venha aqui e se candidate, então, à presidência do Brasil? É isso que vocês querem? Bolsonaro é um ser humano que erra e acerta, como todo ser humano, e que tenta acertar. Eu escutei exatamente o que Bolsonaro falou na pandemia. Tome cuidado, não esqueço, Bolsonaro dizia assim: proteja os idosos, protejam as pessoas com comorbidades, passe o álcool, use máscara, mas vá para o serviço, fica a uma certa distância, tome todos os cuidados. Eu ouvi isso, impossível que você não ouviu. E se um dia eu ouvir coisas absurdas mesmo da boca do Bolsonaro, que eu ouvi que não tiver cortes e nem montagens, eu falo: não, peraí.
Se for coisas que não estão certas, né? Vou falar, peraí um pouquinho. Mas não é não, gente. Bolsonaro tá sapateando aí, viu? Bolsonaro é a última barreira para o comunismo, porque eu falo para vocês uma coisa. Sou mãe, sou avó, trabalhei muito tempo, me aposentei agora, venho percebendo muita coisa, não sou mais criança. Bolsonaro é a última barreira, tá? Bolsonaro, de fato, quer cuidar do povo. E eu sei que esse vídeo tá ficando meio grandinho, mas eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Ó, pensa bem. Pensa bem que, digamos que vocês morem em uma grande fazenda. Fazenda já é bastante terra, mas é a maior fazenda que tem aqui no Brasil. Digamos que more lá 50 famílias. E aí, o dono da fazenda chegue e fale assim para vocês, ó. Reúna vocês e diga assim, ó, o negócio é o seguinte. Aqui na fazenda vocês não vão poder ter armas não, tá? Porque eu, patrão, farei a segurança de vocês. Só que não tem ali vigias armados em volta da fazenda. Não, o patrão falou isso e foi embora. Bom, se a fazenda for invadida, o que vocês vão fazer? Não era mais inteligente, menos ditador, uma pessoa menos ditadora, se ela dissesse assim, se o patrão dissesse assim, ó, olha, o negócio é o seguinte, armem-se, tá? Porque eu não posso fazer a segurança de vocês, tá certo? O que o Bolsonaro fez com as armas é isso, é exatamente isso. Bolsonaro quer que você proteja a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua propriedade. Ele quer isso. Será que vocês querem de fato que o MST volte, invada terra, derrube árvores e matem bichos? Será que vocês querem isso? Então nós temos que pensar, gente. Peraí, reflita um pouquinho. Porque um presidente que desarma o seu povo quer aprontar alguma, viu? Vocês prestem atenção. Não fique só no YouTube escutando as pessoas, não. Vão aí, leiam bons livros e estudem. Tem a Brasil Paralelo, que vocês podem ser membro, então, da Brasil Paralelo, que ensina muita coisa, mostra de fato um outro Brasil pra gente. E pense com carinho, viu, gente? E pense com muito carinho. Eu acho melhor ter um presidente boca suja, que fala algumas coisas, como alguns dizem aí, que dá uns coice. Eu acho melhor esse do que o outro que fica ali se fazendo de bonzinho. E, na verdade, é um demônio, é uma víbora. As suas amizades são assim, preste atenção, aquela pessoa que é bucuda, que fala pelos cotovelos, dessa você não precisa ter tanto medo. Você sabia disso? Porque como ela fala pelos cotovelos, você vai pegar tudo que ela disser. Agora, e aquele que nem não fala assim tanto pelos cotovelos? Hoje em dia, até que o Lula está falando um pouquinho mais, um monte de besteirinha, tá falando aí. Mas já falou muito mais, só você que não percebeu. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês apertem o 22 sem dó. Vamos sim dar uma chance para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Senão a coisa vai ficar muito feia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Até dia 30 de outubro. Fiquem com Deus.